2024 já começa com Mercúrio retrógrado, o que não é lá um bom sinal. Mas e o resto do ano? Quantos Mercúrio retrógrado nós vamos ter? Quando que vão acontecer? Que signos que vão pegar? São esses assuntos que a gente vai discutir agora no nosso vídeo. Bora lá! A partir de agora, aqui na Academia Astrológica, você tem um jeito novo de ser atendido. Além do mapa natal, das previsões, da revolução solar, da terapia astrológica, agora você pode escolher um tema específico para receber uma análise de áudio no seu WhatsApp. Então você pode escolher um tema específico, Saturno em Peixes, ou Plutão em Aquário, o trânsito de Marte, ou então Mercúrio retrógrado, ou os eclipses, qualquer um desses temas de previsões, ou também qualquer coisa que esteja relacionada com o seu mapa natal, como relacionamentos, finanças, carreira, espiritualidade, qualquer um desses temas. É só você entrar em contato comigo e me falar o que você quer saber, e eu vou mandar esse áudio para você exclusivo, único e exclusivo para você. O valor para esse trabalho é bem mais baixo do que o mapa natal e já vai ajudar você a encontrar caminhos mais satisfatórios no seu dia a dia. Quer saber como é que funciona com mais detalhes? É só mandar a mensagem aqui embaixo na descrição de todos os vídeos, vai ter o meu contato. Então, eu espero vocês. Então, sem enrolar mais, vamos lá, continuar com o nosso vídeo. A gente já começa o ano com o finalzinho da fase de Mercúrio retrógrado em Sagitário, que começou lá mais ou menos no dia 12 de dezembro e vai terminar no dia 2 de janeiro. Ele vai começar em Capricórnio, volta para Sagitário, pega um pedacinho ali, depois ele continua o caminho dele e volta lá, né? Vai continuar andando direitinho ali. Vai ter um vídeo específico sobre esse Mercúrio retrógrado já, em breve. Mas 2024 começa com essa situação, começa com esse Mercúrio retrógrado em Sagitário. Sagitário, como é um signo de filosofia de vida, de missão de vida, de fé, de religião, o Mercúrio retrógrado pode causar um pouquinho, uma sensação um tanto quanto complexa, um pouquinho difícil da gente conseguir achar a fé, achar a vontade, a certeza, ou então entender para que serve a vida no meio desse caos todo. Pode ser um pouquinho complexo, mas todo Mercúrio retrógrado é só uma fase da gente conseguir olhar para o que está acontecendo no nosso dia a dia, ver o que está dando de errado e tentar corrigir isso. Costumo dizer que Mercúrio retrógrado, planetas retrógrados ou aspectos tensos, situações de crise são momentos maravilhosos, apesar de serem muito difíceis e doloridos, mas eles ainda são muito recheados de possibilidades de evolução extrema da nossa vida. Mercúrio retrógrado, como é uma coisa que acontece com frequência, ele pode não ter essa coisa super fantástica como um grande movimento planetário dentro do nosso dia a dia, mas ele ajuda a gente a reconfigurar algumas situações. Mercúrio retrógrado em Sagitário pode dificultar um pouquinho essa questão de encontrar fé, de encontrar o sentido da vida no dia a dia, mas ele não precisa ser tão terrível, né? E na hora que ele estiver passando ali, ele pode só dar uma complicadinha nas situações mundiais que já estão acontecendo. Pode trazer um pouquinho de complicação na situação de guerras santas, por exemplo, né? Como o Sagitário fala muito sobre religião, radicalismo religioso pode trazer esses problemas, que também cá entre nós não é nenhuma novidade, né? A gente vê isso acontecendo no mundo o tempo todo. Mas a gente pode encontrar algumas soluções mais, ou pelo menos identificar algum problema mais de uma maneira mais assertiva e tentar resolver isso e ter resultados assim que ele voltar para o caminho normal, a gente pode encontrar resultados melhores, tá? E não vai funcionar nada diferente para o resto dos Mercúrio, né? das fases de Mercúrio retrógrado. Bom, e como eu falei para vocês, a gente tem 3 fases de Mercúrio retrógrado. Eu já comecei o meu vídeo errado porque eu estou na página que não é do Mercúrio retrógrado. Deixa eu voltar aqui, pronto, agora achei. Então a gente tem 3 fases de Mercúrio retrógrado. A primeira delas vai acontecer em Áries, a segunda em Virgem e ainda voltando para Leão, e a terceira fase vai acontecer de novo em Sagitário lá no final do ano. De todas essas fases, o que eu tenho maior preocupação, o que eu fico mais com o pé atrás e um pouquinho mais tenso do que o normal, é a primeira fase de Mercúrio retrógrado, que vai acontecer do dia 2 de abril até dia 25 de abril, começando em 27 graus de Áries e voltando até o 16º grau. Qual que é o problema dessa história? No dia 8 de abril, a gente tem o primeiro eclipse solar em Áries, que, como a gente já conversou de uma maneira um tanto quanto sucinta no outro vídeo,
esse é um eclipse que realmente me dá um pouco de dor de cabeça por causa da quantidade de aspectos e coisas que já estão acontecendo e cruzamentos que a gente pode ter com outras influências que pode deixar esse ano, esse semestre tão tenso quanto 2024 pode ser. O que acontece nessa fase é que esse Mercúrio retrógrado acontece em conjunção com o Sol. Não vai ser uma conjunção exata, porque esse eclipse acontece em 19 graus de Áries, mas o Mercúrio retrógrado vai estar bem pertinho. Quando tiver esse eclipse, o Mercúrio vai estar em 24 graus de Áries, ou seja, ele está dentro da órbita de interferência desse eclipse. Então, além do eclipse ainda já ter um movimento, já ter uma energia bastante forte que reverbera por 6 meses, ele ainda vai ter essa ação de Mercúrio retrógrado dentro de Áries. E a gente sabe que a gente tem, como eu falei para vocês no vídeo dos nodos, né? A gente está com os nodos dentro do eixo Áries-Libra, o que gera essa dificuldade muito grande de encontrar o equilíbrio entre o meu desejo e o nosso desejo, né? A minha vontade de ter as coisas e o acordo que nós fizemos para nós dois ficarmos equilibrados. O Mercúrio retrógrado dificulta um pouquinho ainda mais essa situação e que pode gerar um pouquinho mais de energia agressiva, violenta que Áries pode promover. Então essa fase é uma fase essa é a fase que me preocupa. Esse é o Mercúrio retrógrado, é uma das situações que deixam o ano de 2024 um pouco mais tensos do que anos normais, né? Então ele começa dia 2 de abril e ele termina dia 25 de abril, tá? O segundo eclipse acontece em 4 graus de Virgem no dia 5 de agosto e ele volta até 21 graus de Leão no dia 29 de agosto. No dia 15 de agosto, o Mercúrio sai de Virgem e volta para o signo de Leão. A gente tem essa diferença bastante intensa de um comportamento para outro, né? A gente sabe muito bem que Leão é o signo da exteriorização, da valorização do eu, da minha vontade, dos meus desejos. Gosto de aparecer, gosto de ser reconhecido por isso. E o Virgem é bem o contrário, né? Eu gosto de fazer as coisas bem no low profile aqui, quietinho, no backstage, sem ficar aparecendo nada, fazer grandes alardes por ali. Se eu estiver preparado para fazer uma palestra, uma apresentação, até vai. Agora, se for pego de surpresa, o bicho pega. Virgem fala sobre todos os processos do dia a dia, né? Como que a gente faz o nosso trabalho, como que a gente cuida da saúde, como que a gente cuida da nossa disciplina e da nossa rotina diária. E o Leão fala sobre o nosso reconhecimento pessoal. O Mercúrio retrógrado pode provocar algumas dificuldades nessa história, né? Pode ter uma reverberação, por exemplo, se você é uma pessoa que é muito pontual, na fase de Mercúrio retrógrado você pode encontrar um pouco de dificuldade nisso, né? Pode ter um pouquinho de dificuldade de conseguir cuidar do seu corpo, de manter a sua rotina. Quando volta para Leão, você pode começar a dar de cara com um monte de bobagem que você fez, né? Você está ali, né, sempre super valorizando as coisas que você faz bem. Até pode ser com uma boa dose de humildade, mas você ainda está valorizando as coisas. E aí você começa a ver que tem alguma coisa que está dando errado, né? Que o negócio não está funcionando e que você meio que está passando vergonha e não percebeu ainda. Quando você tem Mercúrio retrógrado em Leão, você precisa tomar bastante cuidado da forma como você se expõe para o mundo, principalmente na fase, num comportamento mais egóico, né? A gente tem que parar um pouquinho, prestar atenção, ver mesmo se isso que eu estou colocando valor dentro das minhas expressões são o que eu quero fazer e eu vou lá tentar encontrar a medida do mais equilibrado. Mais uma vez, Mercúrio retrógrado é uma boa oportunidade da gente lapidar e melhorar as situações que estão rolando ali naquele setor. Vale a pena lembrar, e toda vez vocês vão me ouvir falar isso, que o Mercúrio retrógrado ele afeta todo mundo, afeta entre aspas, né? Ele afeta todo mundo com uma certa superficialidade. Ele vai funcionar de forma mais intensa individualmente na casa onde ele estiver passeando. Então, por exemplo, se você tiver Leão na casa 2 e o Mercúrio estiver passeando dentro da casa 2, é possível que você tenha problemas financeiros, como um celular que é no chão quebrar, você perde a carteira, você tem sua conta hackeada no banco, coisas nesse sentido. Você faz uma compra na internet e depois você descobre que você levou o golpe. Então, essas coisas acabam influenciando mais
dentro da casa e com a cara do signo. Se você souber só o signo, ele pode muito bem não ter nenhum efeito perceptível no seu dia a dia. Mas a hora que a gente sabe o signo e a casa, a gente consegue ter uma boa ideia de como que você vai fazer para controlar as influências negativas que esse planeta pode ter. É para não fazer compra? É para não fazer nada com dinheiro? É para não aplicar? Não, não é isso. É que você, a hora que você estiver fazendo alguma coisa, você tem que olhar, medir, pesar, rever, pedir informações, opiniões externas, para depois você atuar dentro disso. Pode fazer compras? Pode assinar contratos? Pode fazer tudo isso. Se você tiver tripla atenção e muita gente te assistindo. Assistindo, não assistindo de ficar assistindo, mas assistindo de dar ajuda. Porque normalmente o que eu vou perder, o outro não perde. E o que o outro perdeu, um terceiro não vai perder. Então você tem várias cabeças funcionando ao mesmo tempo para poder fazer alguma coisa ser concretizada. Então é revisão atrás de revisão atrás de revisão. Dá para fazer? Super dá. Inclusive eu já comprei um monte de coisa no internet ainda e Mercúrio retrógrado funcionou, já viajei Mercúrio retrógrado, já apliquei dinheiro Mercúrio retrógrado, já comprei coisas de Mercúrio, esse notebook que eu tenho hoje eu comprei durante Mercúrio retrógrado e tá tudo certo, ele tá aqui comigo, paguei direitinho, não me endividei, tá tudo certo. Por quê? Todos os parâmetros, todos os perigos, os riscos foram controlados, medidos e com a visão de outras pessoas também, tá? Fez desse jeito, tá tudo certo, tá? Bom, a terceira fase de Mercúrio retrógrado vai ser do dia 26 de novembro até dia dia 16 de dezembro. De 26 de novembro a 16 de dezembro. Começa em 22 graus de Sagitário e volta até 16. E aí aquela mesma história que eu estava falando para vocês aqui no começo do vídeo. A gente pode ter uma dificuldade um pouco maior de conseguir entender qual que é o significado das coisas, mesmo porque 2024 é um ano que potencialmente tem algumas coisas que podem provocar uma preocupação muito intensa no mundo. E aí a gente pode encontrar essa certa dificuldade, viajar para o exterior, né, aquela coisa toda. Mas mais uma vez, isso é no signo. O signo, a gente tem uma visão um pouco limitada das coisas. Para saber o que vai acontecer com você, tem que saber no seu mapa. Por último, só para a gente deixar um pouco mais claro a história, o Mercúrio retrógrado ele vai afetar a sua casa, mas ele vai afetar de uma forma mais intensa, especialmente quem tem Sol, Lua e Ascendente, entre esses graus que eu falei aqui para vocês. Então vou repetir, todo mundo que tiver Sol, Lua e Ascendente entre 27 graus e 16 graus de Áries, primeiro semestre, o primeiro Mercúrio retrógrado vai pegar ali e especialmente tem que pensar nesse primeiro eclipse, tá? Depois, todo mundo que tiver Sol, Lua e Ascendente entre 4 graus de Virgem e 21 graus de Leão também vai receber essa energia de uma forma bastante intensa. E no último, todo mundo que tiver Sol, Lua e Ascendente entre 22 graus de Sagitário e 6 graus de Sagitário vai receber essa informação. Eu falei 16, né? No anterior, mas é 6. É do 22 graus até o 6, o sexto. Certo? Então, esse é tudo isso de Mercúrio retrógrado para o ano de 2024. Lembre-se, super importante, eu vou falar sempre para vocês, tem que colocar no seu mapa. Se não for no seu mapa, não adianta nada você saber que é no Sagitário, isso é muito leve, você não vai identificar no seu dia a dia, você não vai nem saber como lidar com isso, tá bom? Então tá, é isso. Beijo, até o próximo vídeo.